Olá mais uma vez, sou o Davi e vou dar continuidade na explicação da utilização de nossa ferramenta que faz o cálculo de hot stamping. Nessa apresentação agora eu vou fazer uma simulação utilizando essa ferramenta e nessa simulação eu estarei utilizando esse primeiro exemplo que seria o único setup. Então você tem lá 4 rolos com os seus clichês exatamente nas mesmas posições, ou seja, em cada batida que ele der, maior ou menor, ele sempre vai estar seguindo a mesma distância interna e ele não vai estar encavalando, por exemplo, de um clichê no outro. Tá, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou posicionar o programa e a gente já retoma. Bom, voltamos aqui ao programa. Então, essa aqui seria a nossa ferramenta de hot stamping, tá? O que acontece? Nós temos aqui uma tela que está um pouco poluída. Eu vou limpar essa tela toda, né, que está apresentando um monte de informação. Eu vou limpar ela todinha. Então, veja que ele sai limpando todos os campos, ok? Para esse tipo de apresentação eu vou fazer algo bem mais rápido, eu não vou me atentar muito a detalhes. Claro que o objetivo é informar a vocês mais ou menos a utilização da ferramenta, mas principalmente tentar colocar, por exemplo, aquelas informações que a gente acabou de passar, que seriam, por exemplo, o setup único, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar novamente esses números, tá? Então eu tenho aqui 20.000 folhas, eu tenho uma batida maior de 305, uma menor de 25. Eu vou tentar seguir esses números aqui, ok? Então vamos voltar para lá. Eu vou começar aqui com o código de cliente tracinho, o feito isso, ele só vai perguntar, por exemplo, que fita que eu vou usar. Vamos usar a mais convencional de todas, a fita ouro. E aqui é onde você começa a determinar qual vai ser o sentido da fita, ou seja, se ele vai ser puxado pela transversal ou se ele vai ser puxado pela cruzado. Então a transversal ele entra aqui pela área da pinça e o cruzado ele entra pelo comprimento da folha, ok? Então nesse caso eu vou deixar na longitudinal, que seria a transversal que eu estava falando, mas seria o mesmo sentido, tá bom? Mas só para vocês entenderem, se eu colocar, por exemplo, no cruzado, perceba que ele já muda tudo, incluindo a parte do ferramental e também dos setups, onde ele te indica apenas dois. Se você mandar atualizar, ele some o de baixo, ele deixa aqui limpinho, deixando apenas habilitado o setup 1 e o setup 2. Quando você volta, por exemplo, para o longitudinal, ele novamente volta 3 opções de setup. Como nós estamos fazendo o primeiro exemplo, que é um setup único, o que eu vou fazer? Eu clico nesse que está inativo e deixo ele ativo, então você percebe que ele ativa lá o setup F1 e todas as informações que eu preciso dele. Então vamos começar a preencher, por exemplo, a largura do clichê. Na largura do clichê você tem lá um informe de largura do clichê. Então se você voltar lá e pegar essa largura, você consegue, por exemplo, montar esse orçamento. Então, como eu não informei nada por aqui, eu vou deixar alguma coisa meio que fictícia, mas eu vou colocar, por exemplo, aqui uma largura de 25 e uma altura de 20 milímetros, por exemplo. Aí o que acontece? Na largura do rolo, ele indica para mim o seguinte: ele tem aqui largura calculada de 41. Por que ele traz isso para a gente? Porque isso aqui é uma informação
que até o pessoal da montagem me passou. Todas as vezes em que eu tiver uma largura, eu preciso, no mínimo, aumentar 16 milímetros. Ou seja, ele entende que tem que ter 8 milímetros para cá e 8 milímetros para cá. E espaço para ele justamente ter um pouco de variação. Então, somando 25 mais 16, ele te traz 41. A princípio, eu vou seguir o que ele está mandando, mas depois a gente tem aquela preocupação em relação à largura do rolo, lembra? Então eu vou pegar e seguir os 41 aqui. No entanto, se nós voltarmos na nossa imagem, a gente tem a largura do rolo que eu determinei para justamente entrar naqueles múltiplos dentro da largura de 640. E nesse caso eu tenho a largura de 53,33. Então ele diz para mim que o mínimo é esse, mas eu já posso colocar essa largura. Um único setup, eu não preciso preencher mais nada, por quê? Usando, a princípio seria igual para todos. Então, se você vê aqui, todos os clichês têm o mesmo tamanho. Então, nesse caso, eu paro por aqui e agora eu só vou precisar me preocupar com o seguinte. Lembra daquelas informações que a gente falou de batida maior, batida menor? Esse é o momento. Então, o que acontece? Quando você clica aqui no Informe a batida maior, ele diz para você o seguinte, que a batida, aliás, a puxada maior é ela e mais 5. Então, como eu tenho aqui bem justinho 305 milímetros, então eu tenho que pegar 305 e somar com 5. Eu posso fazer com fórmula 305 mais 5, que no caso dá os 310, ou eu posso digitar direto, ok? Ficar como vocês preferirem. Na parte que a gente tem que informar a batida menor, se eu voltar para lá e eu vi que nas anotações eu vi que a minha batida menor, desculpa, é de 25 milímetros, então é o que eu tenho que fazer. Mas para mim ter certeza que essa batida menor é 25, eu tenho que ver a altura do clichê que eu informei. Por quê? A altura do clichê que vai determinar o quê? A batida menor dele, que no caso é a altura do clichê, mais 5 milímetros, que dá exatamente aqueles 25 que está lá. Então eu vou colocar. Quando eu informo 25, ele já está dando uma inconformidade no lançamento. Por quê? Porque eu ainda não encerrei. Então eu ainda tenho aqui o número de batidas menores que eu preciso pôr. Se eu voltar lá, eu me lembro que eu só tenho uma única batida menor. No momento em que eu informar e der um tab, veja que aquela inconformidade sumiu. Depois disso, você vai perceber que ele já está indicando para a gente duas batidas totais. Ele está indicando também 335 milímetros de puxada total. A partir daqui, nós temos a situação onde nós vamos puxar, por exemplo, o sentido do hot stamping. E quando você clica nele, ele vai justamente indicar para você qual setup que você está usando. Nesse caso, nós estamos usando o setup F1, que foi o que está aqui preenchido. Mas tem uma coisa, o setup F1 ele se repete mais 3 vezes, ou seja, ao total de 4. Então o que eu preciso fazer? O setup 1 eu preencho uma única vez, mas a quantidade de vezes que ele aparece em folha eu posso repeti-lo aonde? Exatamente. Todas as vezes em que eu precisar que esse rolo se repita, eu venho e clico no Setup F1. Agora ele mostra para você 4 rolos de 53. Se você descer mais um pouquinho, você vai ver que ele já calculou para você esses 4 rolos e ele faz alguns cálculos aqui em metros lineares, em alguma coisa nesse sentido. Ou seja, aqui ele fala 3.685 linear, 786 metros quadrados. Agora, para a gente finalizar nossa simulação, eu vou clicar, por exemplo, em imprimir o espelho. Quando você clica em imprimir o espelho, ele vai para uma outra página. Essa outra página ele faz para você um resumo de tudo que você fez. Ou seja, ele traz para você a quantidade de folhas, te traz um percentual sobre ela, ele traz a bobina que você está usando, que é uma bobina de 640. Ele traz a orientação de entrada de máquina, que é na longitudinal. Depois ele fala o seguinte, que são 4 aplicações.
no mesmo setup de F1 e a largura da fita de 53,33. Dentro disso nós temos o F1, onde ele indica que tem uma batida menor de 25 e uma batida maior de 310. Quando você desce um pouquinho mais, ele te traz mais um resumo. Ele fala que o setup F1 ele constitui de 4 rolos de 53,33 por 3.685 metros lineares. E aí ele indica que o clichê dele tem uma largura de 25 milímetros. Agora, o que acontece? Numa situação como essa, de 3.685, o que a gente imagina? Se eu tenho 4 rolos de 53, não necessariamente a minha bobina vai ter 3.685. Por quê? Porque eu sei que 4 rolos de 53 representa um terço da bobina de 640. Então, aqui para baixo, ele já vai trazer um resumo um pouco melhor. Ele já vai trazer o seguinte: daquela quantidade de 4 rolos de 53, você na verdade precisa comprar uma bobina de 640 milímetros por 1.228,25 metros lineares de fita de hot stamping ouro. E agora embaixo ele dá uma informação mais detalhada ainda. As bobinas ou a bobina deverá vir cortada em 12 rolos. Você viu que ele faz uma quebrinha aqui, mas o que importa é esse número maior. 12 rolos de 53,33, total de 12 rolos. Então, o que está mostrando aqui para a gente? Essa bobina de 640, se eu cortar 12 rolos de 53, eu tenho, na realidade, 3 jogos de 4 rolos, ou seja, essa fita que eu for comprar em uma única bobina de 640 por 1.228, o fornecedor vai trazer já cortadinho em 12 rolos e o operador da máquina ele vai separar 3 jogos com 4 rolos. Então ele vai pegar esses 3 jogos, vai colocar lá no pé da máquina, ele já vai entrar com o primeiro joguinho de 4 rolos. Esses 4 rolos já vão ter 1.228 metros lineares, vai produzir em máquina. Quando esses rolos terminarem, eles vão tirar o tubete vazio, vai entrar com o segundo jogo de 4 rolos e vai fazer a mesma operação, vai encerrar, depois ele vai utilizar o terceiro e último jogo. E por que isso é importante? Porque desta maneira a gente consegue comprar uma fita exatamente a quantidade que você precisa. Então, quando você terminar o trabalho, não vai sobrar nenhuma fita para guardar em estoque e nisso não ter perdas, que a fita, se ficar muito tempo sem utilizar, pode estragar e assim sucessivamente, tá? Então, esse espelho, ele te traz todas as informações que você gravou. Caso você queira gravar esse tipo de informação, você pode clicar em gravar novo registro. Daí ele pergunta, deseja gravar um novo registro? Na hora que você clica em sim, ele cria um número para você dizendo o registro 26 da empresa teste foi gravado na base de dados, com sucesso. Onde que eu sei que isso está funcionando? Se eu clicar, por exemplo, no número 25, que é um cálculo anterior que eu fiz, e mandar puxar em consulta, ele vai puxar para mim exatamente a última montagem que eu fiz de hot stamping. Ou seja, agora se eu informar exatamente o código 26 e clicar em consulta, ele vai estar buscando justamente o que eu acabei de fazer. E aí, se eu quero saber se é ele mesmo, eu clico novamente em imprimir espelho. Ele mostra para você detalhadamente todas aquelas informações que eu te passei. Tudo bem? Então, essa aqui foi a apresentação em relação a um único setup que a gente utilizou aqui. Só para curiosidade, eu vou clicar, por exemplo, no longitudinal e vou clicar em cruzado, ok? Nessa opção, veja que ele muda todas as cores, por quê? Porque ele já está indicando que ele não vai entrar mais pela pinça, e sim pelo comprimento. Tá? Então ele vai fazer um cálculo para você, ele vai trazer todas essas informações. Aqui embaixo é necessário que você troque de setup F1 para setup C1, ok? Então você vai jogar novamente todos eles aqui embaixo. E depois disso
A hora que você terminar de fazer esse tipo de preenchimento, aí você vai poder, por exemplo, imprimir o espelho. Quando você clicar em imprimir o espelho, você vai perceber uma coisa. Poxa, mas não mudou nada. Continua sendo 4 rolos de 53 por 3.685, exatamente igual o longitudinal. Por que isso? E eu explico por quê. Porque toda esta montagem que eu fiz, por exemplo, nessa parte aqui, é exatamente visando um melhor aproveitamento pela longitudinal. Mas por que, que a gente pode usar o cruzado também? Porque se em algum momento eu fizer um cálculo em que o hot entre por aqui, o comprimento já vai ser diferente, talvez a quantidade de rolos seja diferente. Então, quando fizer esse tipo de situação, é onde você vai poder utilizar o programa fazendo essa opção no cruzado, ok? Então, por isso que nesse momento ele não dá diferença nenhuma no cálculo e nem deveria, porque tudo que eu informei aqui é baseado exatamente na longitudinal, ok? Mas uma vez que você tiver na folha todo o cálculo feito no cruzado, aí sim é muito importante informar que será no cruzado, porque os números serão diferentes e ele também trará um resultado diferente. Ok? Muito obrigado. Estarei gravando agora o último vídeo, que é onde estará passando a utilização da ferramenta, agora utilizando mais um setup. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.